Bom, gente, hoje nós vamos estudar as ligações iônicas, mas para você entender melhor esse conteúdo, você precisa ter assistido às aulas sobre íons, ok? As ligações químicas são, na verdade, o casamento dentro da química. É o momento que os átomos vão se unir para estabelecer uma relação estável. E as ligações iônicas fazem parte de um tipo de ligação química. Ligações iônicas ocorrem com transferência de elétrons. Ou seja, alguém vai dar elétrons e alguém vai receber esses elétrons. O primeiro exemplo é bem simples. Temos aqui o sódio e o cloro. Sabemos que o sódio é da família 1A. Dessa forma, ele tem apenas um elétron na última camada. Sabemos que o cloro é da família 7. Então, nesse caso, o cloro tem 7 elétrons na última camada, que eu coloquei aqui essas 7 bolinhas. O sódio, ele é da família que costuma perder elétrons. É por isso que eu falei para vocês que a aula sobre íons é muito importante dentro das ligações iônicas. O sódio é um átomo que gosta de perder elétrons. E o cloro é da família que gosta de receber elétrons. Então, o sódio, ele vai transferir esse elétron para o cloro. No momento que o sódio transfere esse elétron para o cloro que tinha 7 elétrons na última camada, com esse elétron que ele recebeu do sódio, o cloro vai conseguir completar o octeto, vai ficar com 8 elétrons na última camada. E o cloro vai adquirir estabilidade. E o sódio, dando esse elétron para o cloro, ele também fica estável, porque ele está perdendo esse elétron aqui da última camada e está dando a estabilidade para o cloro. Os dois vão se unir para estabelecer uma espécie de casamento da química, que é a ligação iônica. Nós vamos ter a formação de 2 íons, o íon do sódio, que é o íon positivo, o íon do cloro, que é o íon negativo. Esses íons aqui, esses íons vão se unir e nós vamos ter a formação do NaCl. Professora, por que o Na ficou com esse sinal positivo e o Cl com sinal negativo? Lembrando que quando um átomo perde elétrons, que foi o caso do sódio, ele fica com a carga positiva. Quando um átomo ganha elétrons, como é o caso do cloro, ele fica com a carga negativa. E o sódio, ele está com a carga positiva mais 1, porque ele perdeu um elétron. O cloro está com a carga negativa menos 1, porque ele ganhou um elétron. Então, nós unimos esses 2 íons, e aí temos esse casamento aqui, que é a formação do NaCl. E o NaCl é o cloreto de sódio, conhecido popularmente como sal de cozinha. Segundo exemplo, temos o magnésio, que é da família 2A, e o iodo, que é da família 7. Como o magnésio é da família 2, eu coloquei aqui 2 bolinhas, que são os 2 elétrons da última camada de valência. Já o iodo, como ele é da família 7, eu coloquei aqui os 7 elétrons dele, as 7 bolinhas, que são os 7 elétrons da última camada. O magnésio gosta de dar elétrons e o iodo gosta de receber elétrons. Nós aprendemos isso na aula de íons. Se o magnésio gosta de dar elétrons e o iodo gosta de receber, então nós vamos ter aqui uma transferência. O magnésio vai transferir um elétron aqui para o iodo, e o iodo
que tinha 7, com esse elétron vai ficar com 8, ou seja, completou o octeto. Porém, fica sobrando aqui um elétron, e esse elétron do magnésio não pode sobrar. O que que acontece? Vamos recorrer aqui para mais um iodo, vai aparecer mais um iodo, para poder receber esse elétron aqui do magnésio, que esse elétron do magnésio não pode sobrar de jeito nenhum. Então, o magnésio vai entregar esse outro elétron para outro iodo, para poder se livrar desse elétron, porque ele tem que se livrar dos dois. Ou ele se livra dos dois, ou ele não se livra de nenhum. Ou é tudo, ou é nada, da última camada. E aí temos a transferência desses elétrons do magnésio para 2 iodos. Nesse caso, nós vamos ter o Mg, um magnésio e 2 iodos, Mg e 2. Reforçando que esse casamento acontece entre 2 iodos e 1 magnésio. Como é que é a questão dos íons? O magnésio, ele tem a carga 2+, e o iodo tem a carga 1-. Veja que eu coloco só o sinalzinho, quando eu coloco só o sinal é porque aqui tem 1. Quando nós tivermos uma numeração diferente, no caso 2 e 1, nós vamos fazer uma troca para poder zerar essa molécula, porque ela tem que ficar neutra. Quando nós fazemos essa troca, o 2, que está em cima do magnésio, desce para o iodo, e o 1, que está em cima do iodo, desce para o magnésio. É aí que a molécula fica assim, Mg2. 1 que estava aqui em cima do iodo, desce para o magnésio, não precisa colocar 1, mas a gente sabe que aqui é só um magnésio, e o 2 que está em cima do magnésio, desce para o iodo. É por isso que eu coloquei esse xizinho aqui, para indicar essa troca. A molécula formada é essa, Mg2. Professora, no outro exemplo eu não vi troca nenhuma. No outro exemplo, que é o NaCl, nós não tivemos uma troca, porque a numeração é igual, 1+ e 1-. Quando a numeração for igual, não precisa de troca nenhuma, é só repetir os átomos. Já no caso do Mg e do I, como a numeração é diferente, nós precisamos fazer essa troca para poder zerar a molécula. Seguindo esse raciocínio, vamos para o terceiro exemplo. O bário e o nitrogênio. Vamos formar aqui um casamento entre eles. O bário é da família 2A. O íon do bário é o 2+. Já o nitrogênio é da família 5. O íon do nitrogênio é 3-. Como a numeração é diferente, nós vamos fazer uma troca. O 3 que está em cima do nitrogênio desce para o bário, e o 2 que está em cima do bário desce para o nitrogênio. E aí temos o Ba3N2. Então, o 3 que estava em cima do nitrogênio desce para o bário, e o 2 que estava em cima do bário desce para o nitrogênio. Temos esse casamento aqui, Ba3N2. Ou seja, teremos 3 bários e 2 nitrogênios. Como é que acontece essa transferência? O bário, aprendemos que ele é da família 2 e a família 2 perde elétrons. O nitrogênio é da família 5, família 5 ganha elétrons. Então, o bário vai transferir os elétrons para o nitrogênio. Como é que acontece essa transferência? O bário transfere o primeiro elétron. O nitrogênio que tinha 5 vai ficar com 6, não é suficiente. E aí, o bário transfere mais 1. O nitrogênio agora está com
7. 7 também não é suficiente. Então, aparece mais um bário, que transfere mais um elétron aqui para o nitrogênio. O nitrogênio que tinha 5 elétrons, com esses 3 elétrons aqui, vai completar o octeto e vai ficar com 8 elétrons na última camada. Mas sobrou um elétron aqui nesse bário. E esse elétron não pode sobrar. É aí que precisamos de mais um nitrogênio. E esse bário vai transferir esse elétron para o nitrogênio. O nitrogênio agora está com 6. 6 não é suficiente. É aí que precisamos chamar mais outro bário para transferir mais um elétronzinho aqui. 7. 7 também não é suficiente, então ocorre outra transferência aqui. E aí, esse nitrogênio que tinha 5, com mais 3 elétrons aqui, fecha os 8 elétrons, o octeto completo. Se analisarmos essa transferência que foi feita, nós precisamos de 3 bários, por isso que eu escrevi aqui Ba3, e 2 nitrogênios, por isso que foi escrito aqui N2. Então, o casamento aconteceu entre 3 bários, 1, 2, 3, e 2 nitrogênios. E o nosso próximo exemplo é o casamento entre o alumínio e o bromo. O alumínio é da família 3A. Se ele é da família 3A, o íon dele é 3+. Já o bromo é da família 7. Se ele é da família 7, o íon dele é 1-. Vou até colocar um aqui para você entender melhor. Lembrando que 1 é desnecessário. Não precisa a gente escrever, mas eu vou colocar para você entender melhor. Como a numeração é diferente, então nós vamos fazer uma troca. 1 que está em cima do bromo desce para o alumínio e o 3 que está em cima do alumínio desce para o bromo. Sendo assim, teremos a formação do Al1, né, porque é só um Al, Br3, porque o 3 que estava em cima do Al desceu para o bromo. Temos esse casamento. Então, nesse caso, será necessário 1 alumínio e 3 bromos. Como é que acontece essa transferência? O alumínio, como eu falei para vocês, ele é da família 3A, então ele tem 3 elétrons na camada de valência, que é a última camada. O alumínio gosta de dar elétrons. E o bromo, que é da família 7, gosta de receber elétrons. Temos aqui a transferência, um elétron aqui para esse bromo, que já tem 7, com mais um vai completar o octeto. Só que sobrou 2 elétrons aqui, e não pode sobrar elétron de jeito nenhum. O alumínio vai, então, transferir esse outro elétron para outro bromo. Esse bromo tem 7, com mais um, completa o octeto. 8 elétrons na última camada. Sobrou um elétron, não pode sobrar. Então, o alumínio vai transferir para outro bromo, que também tem 7, com mais esse elétron, vai completar o octeto. Então, nesse casamento, são necessários 3 bromos, por isso que eu escrevi Br3, e 1 alumínio. Quero chamar a atenção de vocês que, no caso das ligações iônicas, nós convencionamos que, primeiro, escrevemos o íon positivo e depois o íon negativo. Para finalizar, o bário é da família 2A, então tem 2 elétrons na última camada, camada de valência. O oxigênio é da família 6, tem 6 elétrons na última camada. O bário gosta de dar elétrons, o oxigênio gosta de receber. Nós aprendemos isso na aula de íons. Dessa maneira, o bário transfere um elétron para o oxigênio, que tinha 6 com mais um, 7, e depois transfere mais um. E agora completa o octeto, o oxigênio completa
e fica com 8 elétrons na última camada. O casamento acontece entre um bário e um oxigênio, apenas. Se observarmos a questão dos íons, o bário, como é da família 2A, ele fica com o íon 2+. E o oxigênio, como é da família 6, fica com o íon 2-. Como a numeração é igual, não precisamos trocar nada. A gente não troca numeração igual. A gente só repete. Então, o casamento é BaO. Uma dúvida que pode surgir: professora, por que a gente não troca numeração igual? Nós não trocamos porque, do jeito que está aqui, 2+, 2-, a molécula já está zerada. Então, não é necessário haver a troca. Aquela troca só acontece para poder zerar a molécula. E, nesse caso, a molécula já está zerada. 2+ com 2-, 0.